Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre, amém? Então é muito bom nós estarmos aqui. Eu quero te convidar para nós estarmos orando, para nós estarmos clamando e buscando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para Ele estar intervindo, com seu poder, com seu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que têm, estado ao nosso lado. E eu clamo a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus, amém? Perdão, isso é hora de espirrar, Oh Deus, desculpa, tá? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, Senhor Deus, que o Senhor tem abrilhantado, Senhor Deus, na nossa caminhada. Oh Deus, o Senhor tem dado vida, Senhor Deus, vida em abundância. Te agradecemos pelo café da manhã, pelo abrir dos nossos olhos, por caminharmos. Te agradecemos, ó Pai, pela família, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, aleluia, pela noite de sono que tivemos, ó Pai, pelo revestimento do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por tudo, ó Pai, por tudo, Pai. Sem o Senhor, nada podemos fazer. O Senhor é verdadeiramente a nossa luz. O Senhor é este fôlego de vida que nós respiramos, ó Pai. Então, muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a sala de oração, Senhor Deus, que temos, ó Pai, reunidos, Senhor Deus, com as igrejas. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, a motivação, Senhor Deus, dos nossos corações em estar te buscando, ó Pai, em estar te servindo, ó Pai, em estar, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, a nossa vida no altar. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, as famílias, ó Pai. Colocamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Abençoa, guarda, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, dos casais, ó Pai. Abençoa o matrimônio. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que tem clamado, Senhor Deus, pelo pão cotidiano, ó Pai. Deus de Israel, vem abrir portas, Senhor Deus, para que o teu filho e tua filha, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ter o que comer, o que beber. Deus de Israel, o Senhor é lindo, ó Pai, e assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, que o teu grande amor, o teu grande poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, revestindo, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, ministrando, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes e fazendo, Senhor Deus, com que estejam, Pai, crescendo, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, que seja, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, onde quer que eles estejam, ó Pai, que o Senhor Senhor Deus, de fazer, Senhor Deus, um milagre, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a cada instante, Senhor Deus, que venha o Senhor, ó Pai, nos instruir, que venha o Senhor nos capacitar, que venha o Senhor estar nos lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, te pedindo, ó Pai, que as tuas mãos potentes, o teu grande amor, o teu grande poder, Senhor Deus, Deus de Israel, o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, de uma forma, Pai, aleluia, Senhor Deus, está nos instruindo, está nos capacitando, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, fortalece-nos, ó Pai, aviva-nos, ó Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, aleluia, mais que vencedores em Ti, em Cristo Jesus. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos, magnificamos, ó Pai, e exaltamos, ó Pai, o Teu poderoso nome.
Assim, meu Deus, meu Pai, nós, aleluia, colocamos, ó Pai, a nossa vida no Teu altar. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, todos os nossos afazeres, ó Pai, tudo, ó Pai, que, aleluia, o Senhor tem para conosco, ó Pai. Assim, Senhor Deus de Israel, nós, aleluia, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, aleluia, abençoando, Senhor Deus, os Teus filhos. Traga, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente, Senhor Deus, o pão de cada dia, Senhor Deus, a remuneração necessária, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, Senhor Deus, que possam, ó Pai, estar, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, a Tua face, Senhor Deus, e colocando diante do Senhor, ó Pai. Deus de Israel, tudo, Senhor Deus, que os Teus filhos, ó Pai, necessitam, precisam, ó Pai, assim, Senhor Deus, ó Deus, que seja o Senhor, ó Pai, o nosso guia, o nosso mestre, Pai, aquele que vai na frente, preparando o caminho, ó Deus de Israel, que haveremos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, vendo o Senhor, ó Pai, agindo com poder e glória, Senhor Deus, em nossas vidas. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que se encontra doente, Senhor Deus, enfermo, clamando, Senhor Deus, o Teu socorro, clamando, Senhor Deus, com o Teu poder, com o Teu sobrenatural. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, estar colocando diante do Senhor, ó Pai, Deus de Israel, todos os enfermos, ó Pai, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, com as Tuas mãos, ó Pai, agindo, Senhor Deus, com poder e glória. Assim, Senhor Deus, eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera, Senhor Deus, fortaleça, Senhor Deus, os Teus filhos, fortaleça, Senhor Deus, as Tuas filhas, e faça, Senhor Deus, com que eles, ó Pai, venham, Senhor Deus, ver o Senhor agindo com poder e grande glória, em nome de Jesus. Assim, Pai amado, Pai querido, Deus de Israel, toma também, Senhor Deus, aqueles que estão nos asilos, ó Pai, manicômios, ó Pai, presídios, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, estado, ó Pai, ó Deus, nos centros de recuperações, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, ó Pai, naqueles que estão hospitalizados, ó Pai, faça um milagre, Senhor Deus, nessa manhã, aleluia, no Teu povo, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, assim nós pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu louvo e engrandeço a Deus pela visitação, do Seu Espírito Santo, de tudo que Ele tem feito para conosco na data desse dia. Eu quero contigo, nós vamos estar lendo as Sagradas Escrituras e o Senhor tem aí nos ajudado e nós vamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor, crendo, aleluia, no Seu poder, na assunção, no Seu sobrenatural. Amém? Então, vamos, aleluia, estar aí nos preparando para a leitura da palavra e eu quero te convidar, abra aí o teu livro, a tua Sagradas Escrituras, o livro da Bíblia, que é João. Nós vamos estar aí trabalhando no livro de João. Eu quero estar convidando a você para nós estarmos indo aí nesse livro abençoadíssimo aí, livro de João. João capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos estar aí fazendo menção dessa palavra abençoadíssima. Amém? João capítulo 6. Você é o meu convidado especial para nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar. Amém? Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando-se, ou melhor dizendo, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, ou melhor dizendo, Filipe respondendo-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão
para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Glórias a Deus. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele, que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Aleluia. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede, mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Todo o que o Pai, aleluia, me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pede, ou melhor dizendo, como nos pode dar esse pão, a sua carne, a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu, aleluia, glórias a Deus, vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era os que havia de o entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não, aleluia, me conceder. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele.
Então disse Jesus aos 12: quereis vós retirar-vos também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia, vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi vós 12, um de vós é diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, também operando aí na Josi, né, de uma forma assim maravilhosa. Maria, aleluia, na luz, que Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã aqui, com o pseudônimo Morena, Gi, também seja bem-vinda, que Deus esteja aí abençoando, né, a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo ao próximo livro da Bíblia, que é 1 Crônicas, capítulo 19, 20. 1 Crônicas, capítulo 19, 20. Nós vamos fazer menção do nome do Senhor nesse livro da Bíblia também. 1 Crônicas 19, 20. O Senhor tem nos guardado e Ele é bom em todo tempo nosso Deus é maravilhoso. 19, 20, nós estamos aí em Crônicas. 1 Crônicas. Vai dizer o livro da Bíblia desta maneira: e aconteceu depois disso, Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai, aleluia, aos teus olhos, que Davi te mandou consoladores? Não vieram os seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi, raspou-os e cortou-lhes as vestes, aleluia, até no meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou eles mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maacá e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros. E o rei de Maacá e o seu povo e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes, e saindo os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou nas mãos de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de
batalha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te, esforçando-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou a Joabe e o povo que tinha conseguido, aleluia, melhor consigo, diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade. E veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adar-ezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. E Sofaque, capitão do exército, aleluia, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Amém? E o capítulo 20 de 1 Crônicas. Nós vamos ao capítulo 20. E aconteceu no decurso do ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra e com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibicai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos dos gigantes, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja arte da lança era do órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gade, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Amém? Glórias a Deus. Quero também convidá-los para nós estarmos indo ao livro de Zacarias. Nós vamos estar fazendo menção também, aleluia, do livro de Zacarias. Eu quero convidá-los para nós estarmos aí bebendo dessa fonte aí. O Senhor tem algo maravilhoso para conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? O capítulo que nós vamos estar lendo é o capítulo 7 em Zacarias. Glórias a Deus. Capítulo 7 de Zacarias, nós vamos fazer menção dessa palavra abençoada, que diz assim: aconteceu no 4º ano do rei Dario,
que a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do mês 9, que é Quisleu, quando o povo enviou a Cerezer e Regem-Meleque e seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorai, eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comeste, ou quando bebeste, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava abatida, ou melhor dizendo, habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela e ao sul, e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia para cada um, com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem, intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram, os seus ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele chamou a eles, não ouviram também eles, clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalharei, ou melhor dizendo, espalhei com um turbilhão para entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Amém? Glórias a Deus. Assim, nós terminamos a leitura da data desse dia e quero convidá-los à oração. Nós estamos aí orando, clamando e colocando a nossa vida diante do nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos Teus filhos e filhas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com os corações contritos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, às orações, ó Pai, em relação à Tua palavra, Senhor Deus, a mudança de caráter, de atitude, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja fortalecendo os Teus filhos, ó Pai, dia a dia, Senhor Deus, que possam, ó Pai, estar, Senhor Deus, bebendo, Senhor Deus, da água, Senhor Deus, da Tua fonte. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, os instrua, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme, Senhor Deus, a Tua unção. Protege e guarda, Senhor Deus, nos dê um dia abençoadíssimo na Tua presença, Pai. Não deixe que desviemos para a esquerda nem para a direita, mas que possamos, em Teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, frutificando na seara, do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, na data desse dia, que possamos, ó Pai, buscar a Tua face, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Cris. Que Deus esteja abençoando aí a Roberta Pires também. Aleluia. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã. Eu louvo e engrandeço ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela minha amada
irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja guardando a todos os amados irmãos que estão conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos a todos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Fica na paz.